felicidade aqui está. Vamos nos dar as mãos, com amor nos integrar. Que viver é o presente, a felicidade aqui está. Una terra e céu, una céu e terra, unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era. Una terra e céu, una céu e terra, unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era. Una terra e céu, una céu e terra, unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era. Una terra e céu, una céu e terra, unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era. Boa noite. Boa noite, Ivone, Adriana. Boa noite. Boa noite. Celso, quanto tempo. Oi, Celso. Oi, Celso. Bem-vindos, Boa bem-vindas. noite. Boa noite. Vamos aí, então, começar mais uma. E lunação de Aquário. É, lunação importante, né? Vamos falar aqui, de novo, qual é o significado da lunação. Então, a lunação é um nome que se dá para cada lua que se renova. Alguns dão o nome de lunação para a lua nova e para a lua cheia, mas eu, pelo menos, aprendi assim. A lua nova estabelece um período onde a gente pode estudar por esse momento, que a lua nova é o começo de um ciclo. Então, a gente estuda o mapa da lua nova pensando neste ciclo, né? Esse é o período desse ciclo que começa na lua nova. E essa lua nova já começou acho que no dia 31. Aliás, Não, no dia 31 não. dia 31 nem dia chegou. 30. Deixa eu ver direito aqui. Ele já começou no dia 21, é isso que eu confundi. No dia 21, e nós vamos olhar hoje para esse ciclo de 28 dias que caracteriza uma lua nova, né? Até a próxima lua nova, aí final desse ciclo da lunação de Aquário, a gente vai ter a lunação de Peixes, que é quando normalmente acontece o Carnaval, né? Então, o Carnaval vai acontecer na próxima lunação. O Carnaval sempre é uma lua nova, né? E a Páscoa é uma lua cheia. Então, essa lua nova de Aquário ela tem uma importância grande, né? Porque a gente está considerando essa entrada da humanidade, né? Na era de Aquário. Então, isso se fala muito, né? E já há muito tempo que nós estamos fazendo essa mudança de era. E a astrologia ajuda a gente a compreender esse processo, né? Já acompanhando esse processo já há muito tempo, a gente começa a perceber quantas preparações vêm acontecendo para que aconteça realmente essa nova era. As pessoas perguntam quando que é a nova era, quando começou, quando vai começar. A primeira coisa que a nova era pede para a gente procurar evitar esse pensamento muito retilíneo, né? Muito linear, tal dia, tal hora. Essas coisas elas estão tomando uma dimensão muito mais de sensibilidade do que de lógica ou qualquer coisa ou de racionalidade.
Então, é como uma onda, né? Quando começa a onda? Ninguém sabe. A onda começa e termina e estabelece um novo movimento. Boa noite, Maísa. Fique à vontade. Liliana Catumata, que bom vê-la aqui também. E, beleza, Maísa. E, então, assim, não tem um início da era de Aquário estabelecido, embora existam teorias, né? Sempre tem teorias que tentam racionalizar as coisas, mas nem a vida humana, nem o céu, nem os eventos que a gente vive ao longo da nossa vida podem, por mais que se esforcem, serem realmente racionalizados. Nós racionalizamos partes, né, assim, das coisas, para tentar entender as coisas. Mas, nesse período novo, o que a gente não precisa não é entender, o que a gente precisa é sentir. Então, nós já desenvolvemos o intelecto bastante, né, principalmente desde o iluminismo para cá, e como nós desenvolvemos esse intelecto bastante, a gente quer usar sempre esse intelecto. Mas esse intelecto é só uma parte, não é tudo, né? E não é nem a parte principal. A parte principal é a sensibilidade, a sensação, a percepção. Então, é isso que, juntando com aquilo que a gente pode perceber racionalmente, que isso que vai trazer realmente a nossa nova sensação de vida, de realidade, de onde nós estamos, com quem nós estamos, como nós estamos. Então, quanto mais a gente trabalhar no sentido da percepção, no sentido da intuição, no sentido da conexão, e a conexão não só com a conexão cósmica, com o céu, conexão espiritual, mas a conexão com o outro, com as pessoas, né? Esse mapa dessa alunação está falando muito da conexão com as pessoas, e fazer com que a gente deixe também de individualizar tanto essas conexões e procurar ter assim uma fórmula de se relacionar com as pessoas, que seja de um jeito ou de outro ou daquele, né? Então é tudo muito pensamento, e esse pensamento impede que a gente tenha a sensação de uma nova realidade e possa, então, acompanhar esse movimento. Então, o que é mais difícil para nós realmente poder acompanhar esse movimento de para onde nós estamos indo agora é essa busca de entender tudo, né? De colocar dentro de um quadro. E isso é a grande mudança. Tudo que nós estamos vivendo hoje, né, nesse tempo tão estranho, tão ineditamente estranho, tem a ver com esse ingresso numa nova realidade. Nós precisamos aceitar isso dentro da gente, que nós estamos ingressando numa nova realidade. Nós não vamos ver a realidade antiga, bonitinha, Belle Époque, né, de novo. Não vamos, porque as coisas estão mudando mesmo. E o que está sendo valorizado além disso tudo que eu falei, da percepção, é a força de união entre as pessoas, né? Então, por isso essa música também do meu amigo Rick Solar, que fala una céu e terra, né? Una terra e céu, unidos homens e mulheres pelo florescer da nova era, né? Esses versos do Ricardo Vieira, ou Rick Solar, são pega exatamente tudo que nós precisamos.
ampliar os nossos laços de união, tornar os nossos relacionamentos mais suaves e fluidos, vamos dizer assim, sem muitas regras, com respeito. As regras são as regras básicas de sempre, né? O respeito, a ética. Isso são as coisas que nunca vão mudar. Nunca vão mudar. O mundo vai mudar 1000 vezes, mas ele não vai mudar, ele vai evoluir. Nós estamos evoluindo dentro desse processo. Então, a nova era, eu, pessoalmente, eu considero assim a partir da Revolução Francesa. Tem um motivo para isso, que é a descoberta de Urano, que é o regente, é o planeta regente do signo de Aquário, que rege a nova era, chamada Era de Aquário. E foi nessa época que esse planeta foi descoberto, porque ele não é visível ao olho nu. Nessa mesma época se deu a Revolução Francesa. Então, Urano, Netuno e Plutão são planetas que a gente já estuda na escola, né? Mas só a partir de 1781 que eles foram reconhecidos. Eles existiam, mas não tinham sido vistos. Então, não estavam na consciência humana. Então, esse processo de entrar na nova era também é um processo de adquirir uma nova consciência. Não adquirir uma nova consciência, de ampliar a nossa consciência. Então, nós temos uma consciência fechada até onde nós definimos as nossas crenças, as nossas visões da realidade. E quando nós vamos ampliar isso para esse novo tempo, nós vamos precisando de perceber essa nova consciência. Essa nova consciência não virá de maneira racional, mas é através da consciência que nós vamos chegar. Não é mais através de provar as coisas, é através de adquirir consciência. Então, ninguém mais vai precisar provar nada para ninguém, né? Não vai precisar justificar nada, nem para si mesmo, nem para ninguém, que é uma coisa que nós já precisamos aprender a fazer, né? Não justificar, não tem porquê. A realidade é isso. A realidade é soberana. Vamos lidar com essa realidade como ela é. Então, eu não preciso justificar. Às vezes é interessante, talvez, entender como é que um processo aconteceu, mas isso não é primordial, né? E, principalmente, a gente está muito acostumado a justificar para a gente mesmo certas coisas que a gente faz, por algum motivo a gente acha que deve justificar, e justificar para as outras pessoas alguma coisa que aconteceu. Então, por isso que tem um monte de gente que já matou a mãe, a avó, para explicar que faltou no trabalho, né? Então, não precisamos de fazer esse tipo de justificativa, mas sim assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Então, essa responsabilidade pela verdade é uma coisa que cada vez mais nós vamos percebendo. Ou seja, hoje em dia, já é mais comum a gente perceber que uma pessoa está mentindo ou que algum processo é um processo falso que está na nossa frente, já é mais fácil do que era antes. Porque antes a gente não tinha nem muito essa percepção. Hoje em dia a gente já tem uma percepção de que certa coisa já estranha aquilo, né? Então, a gente vai perceber a validade das coisas e não justificá-las ou interpretá-las ou prová-las, né? Ou ter razão. Hoje em dia já se fala bastante.
que é mais importante, né, principalmente nos relacionamentos, é mais importante a qualidade do bem-estar do que ter razão, né? Então, às vezes, eu posso nem é, aceitar que eu não tenho razão, sei lá, ou qualquer coisa assim, diminuir esse ego, né? E poder viver um bem-estar vale mais o bem-estar do que dizer que você tem razão. Porque quando você começa a dizer muito que você tem razão, também você começa a se isolar de tudo. Só você que tem razão, né? Só eu que tenho razão, só eu tenho razão, ninguém mais tem razão, e fica aquela discussão de quem tem razão, né? Então, tudo isso, veja como essas coisas se dissolvem, se desfazem, né? São coisas que não trazem mais sentido nenhum para a gente, né? Agora, a realidade é comum, né? A realidade é a consciência, cada vez mais identificar uma coisa com outra, isso sim, né? Hoje, por exemplo, existe uma consciência clara de que nós estamos vivendo uma época inédita, né, na nossa vida e na história que nós conhecemos. As coisas que estão acontecendo, da maneira que estão acontecendo, nós sabemos que nós estamos num momento altamente crítico, correndo risco de destruir totalmente o planeta, correndo um monte de riscos, mas por outro lado, adquirindo uma confiança através de uma consciência mais ampla do universo, né? De pertencer a esse universo, de ter essa percepção cósmica da coisa, e trazer, então, uma confiança no processo, que é o que nós precisamos ter. Muito mais do que ter certeza que isso ou aquilo está certo ou está errado, nós temos que fluir na confiança no processo que nós estamos vivendo. Então, esse processo, por mais difícil que seja, por mais incrível, por mais ameaçador, ele é o processo que tem que acontecer, porque a realidade é isso. A realidade é aquilo que acontece e aquilo que acontece é o que tem que acontecer. Então, nós estamos passando por tudo isso. A humanidade já passou por outras fases assim também, né? Muitas mudanças em muitas eras, muitas épocas, mas talvez nunca tanto quanto agora, porque agora justamente existe essa consciência maior, e é essa consciência que vai nos conduzir, que nos conduz a estar juntos aqui hoje, batendo esse papo, e que vai nos conduzir para essa nova luz, que também já está chegando, né? Muitas coisas, muitos grupos se formando, como esse aqui é um grupo que se encontra de segunda-feira, e já é um grupo que tem uma história, assim, no sentido de que já fazem, não sei, 2, 3 anos que a gente está se encontrando aí, e continuamos nos encontrando, algumas pessoas desde o começo, outras vêm, depois saem, voltam, mas não faz mal, né? E também as visualizações no YouTube estão crescendo lentamente, que é isso que se espera. Então, isso já é uma coisa, né? Como ele fala, o Rick, na música, né? Permacultura bioconstruindo, esqueci o quê, né? Bioconstruindo, mas alguma coisa, né? De a nova estrutura, né? Então, bioconstruindo, é interessante essa palavra, né? Porque é uma palavra que bio quer dizer vida, né? Então, construir as coisas com vida, né? Dar vida às coisas, né? Então, essa nossa alunação de Aquário, ela tem a característica de trazer essa discussão, né? E trazer essas ideias com relação ao signo de Aquário, que entrou aí, né, a alunação é do dia 21, né? Aquário
entrou entre o dia 20 e 21, essa alunação está no primeiro grau de Aquário, e então nós temos esse período para procurar sentir e reforçar essas questões, né? De viver de uma nova forma. Porque é isso que é o mais difícil para a gente. A gente está muito apegado na nossa maneira de viver, né? Muito apegado. Principalmente nós aí das turminhas que já estão além dos 30 a mais, né? Então a gente já tem muito mais apego. Você vê a garotada hoje é bem diferente, muito diferente, muito diferente. Então, ao mesmo tempo que eles têm um, eles não necessitam de provar nada para ninguém, eles têm uma liberdade também muito grande, eles se oferecem essa liberdade e eles têm habilidades também, né? Mas também tem muita coisa que eles têm que aprender, né? E como todos nós. Mas se a gente observar os jovens, né? No meu caso, os netos, no caso de alguns de vocês, os filhos, os sobrinhos, é bem interessante como que eles já capturam as coisas. E é isso que nós vamos passar esse bastão para eles, né? E, mas quanto mais a gente puder nos abrir para uma vida mais comunitária, que é o tema de hoje, né? Um impulso para a vida comunitária, é o que está trazendo esse momento. Então, esse momento, na trajetória para a era de Aquário que nós estamos vivendo, essa alunação está dizendo, olha, está na hora de desenvolver esse espírito da vida comunitária, né? De viver mais comunitariamente, né? Então, esse impulso está acontecendo. A gente ouve falar muito em co-living, co-housing, né? Coisas desse tipo, em todos os níveis, né? No nível de idosos, lá no Grupo Trabalho 60 Mais, muita gente está estudando essa coisa de viver de uma forma comunitária. Isso está acontecendo naturalmente, né? Eu, sem fazer nenhum esforço na minha vida, acabei sendo agraciado por viver numa casa comunitária nesse momento da minha vida, que era o que de melhor poderia me acontecer, justamente por tudo isso que eu estou falando, por vivenciar comunitariamente tudo isso, né? E os grupos que a gente participa, né? Tudo isso não existia antes, né? Trabalho 60 a mais é um deles, e dentro do Trabalho 60 a mais tem todas as iniciativas, né? Tem a ginástica facial, tem os cristais com a Silmara que chegou agora, e muitas outras coisas. Então, a gente vai formando esses grupos. Isso que é essa era de Aquário, e não mais aquela coisa fechada, né? Aquela história que eu lembro, né, no começo da minha vida, que era a história do self-made man, né? Ou seja, aquele cara que é o poderoso chefão, né? Que se torna dono, né? De impérios, né? Então, isso, nada disso interessa mais. E tudo que é imperialista, querendo ou não, vai se dissolver. Mas não vai se dissolver da forma que ninguém seja capaz de dizer para você o que você tem que fazer, tudo isso, obrigação, nada disso. Vai se desfazer naturalmente. Naturalmente, essas coisas vão se fazer. Não precisa de violência. Não precisa de violência em nada. Infelizmente, a violência graça ainda. Nós ainda estamos nesse espírito de guerra, né? Esse espírito de guerra que nos foi incutido por... Bom, faz parte da nossa evolução passar do espírito da guerra para o espírito da fraternidade, né?
para o espírito de reconhecer na presença do outro a presença de Deus, pode-se dizer assim. Reconhecer na presença do outro a presença de Deus, pode-se dizer, né? Então, vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, que a gente vai continuar, então, falando um pouco do que esse mapa, de uma forma bastante interessante, está trazendo. Cada alunação que a gente vê aqui, ela está falando alguma coisa, às vezes repetidamente, porque nós estamos entrando num processo novo, precisamos estar repetindo isso, mas cada vez mais tem um toquezinho de uma nova trajetória, de uma nova percepção, de algo, alguma tarefa que nós temos a cada momento, né? Então, vou colocar o mapa, que, como quem está acostumado já a ver, ele orienta a gente para a nossa fala, mas a imagem também ajuda as pessoas a entenderem melhor, né? Estou arrumando aqui. Está aparecendo um monte de coisa aqui que não precisa. Muito bem. Então, essa alunação aqui, lua nova, 21 de janeiro, por que ela é alunação de Aquário? Porque, veja aqui, ó, Sol e Lua unidos no mesmo grau do zodíaco. 1 grau, 32 minutos. 1 grau, 32 minutos. Então, esse mapa é para o momento em que Sol e Lua se encontram no signo de Aquário. Então, isso caracteriza, nesse ano de 23, a lunação de Aquário. Então, um período regido por esse signo de Aquário. Ele é mais forte, porque o Sol, quando entra num signo, ele já é a força, ele caracteriza o signo, né? Que a gente nasceu, sempre naquele período que a gente nasceu, o Sol está ali, né? Então, o Sol entrou em Aquário já no dia 20, mas a lunação aconteceu no dia 21. Por que a lunação é mais importante? Porque está Sol e Lua junto. E Sol e Lua juntos é que caracterizam um ciclo. Porque agora o Sol vai continuar andando 1 grau por dia e a Lua vai andar, questão de 14 graus por dia, mais ou menos, até em 28 dias encontrar o Sol novamente, talvez até no próprio signo de Aquário, no final, ou no começo do signo de Peixe. Acontece, às vezes, de ter 2 lunações no mesmo signo. Como teve uma aqui bem no comecinho de Aquário, provavelmente vai ter no fim. Eu não prestei atenção nisso, não observei. Aí talvez a gente tenha o mês que vem também, e o carnaval, em vez de ser na alunação de peixes, quando costuma ser, vai ser na alunação de Aquário, que também é bem interessante. Aquário é um signo das surpresas, é um signo da rebeldia, é um signo que faz com que a gente rompa com crenças limitadoras, que a gente não aceite mais. Então, é liberdade, igualdade, fraternidade, né? Como eu falei da questão da Revolução Francesa, é liberdade, igualdade, fraternidade é que regem esse período. Só que isso tudo precisa vir de uma forma unida, liberdade com igualdade, com fraternidade, com todos. Então, nenhuma polarização pode existir nisso. Então, ainda a humanidade tem a tarefa de superar o domínio da polarização de alguma forma, né? Então, essa tarefa é inexorável. Superar a polarização pela humanidade é inexorável. Isso não quer dizer que um vai ganhar do outro, porque nunca vai existir isso. A consciência da polaridade vai chegar a se transformar em consciência da unidade. Então, é tudo isso que tanto se fala,
principalmente no mundo espiritualista. No mundo material, isso ainda é bastante rejeitado, no mundo político, no mundo material. Mas no mundo espiritualista já existe muito essa clareza, e aos poucos nós vamos fazendo, trilhando essa caminhada, né? Muito bem, então aqui nós vimos aqui o começo da alunação de Aquário na união de Sol e Lua no mesmo grau. O grau do zodíaco é uma circunferência, tem 360 graus, né? Se alguém lembrar do ginásio lá, né? Ginásio no meu tempo, né? E uma circunferência tem 360 graus, 12 signos, cada signo tem 30 graus. Então, são mais ou menos 30 dias para cada signo, e assim a gente pode saber onde está cada planeta pelo grau do zodíaco onde ele está, né? Então, aqui nós podemos ver que próximo a Sol e Lua está o planeta Plutão, que é esse daqui, e ele está, vê que aqui tem um símbolo diferente, ele está no grau 28 de Capricórnio, e esse aqui está no grau primeiro, os dois, né, de Aquário. Então, esse Plutão, ele é mais lento, né? Então esses daqui vão longe, mas aos poucos nós vamos também ter em março, na verdade, o ingresso de Plutão em Aquário, que vai ser o que tem de mais top astrologicamente nos últimos tempos, é esse ingresso de Plutão em Aquário no mês de março. É o primeiro ingresso, ele vai, volta um pouco, todo planeta mais distante faz isso, e nós vamos levar uns 20 anos aí com essa passagem de Plutão por Aquário, como ele passou para o Capricórnio. E mais tarde eu vou falar mais sobre isso hoje ainda. Então, o que nós temos aqui? Eu sempre gosto de mostrar o ascendente, que é o signo que está nessa posição aqui, que é a posição que o Sol nasce, né, no local, e o local que nós escolhemos é o local Brasília, simbolizando o Brasil. Então, esse mapa ele é feito para o Brasil, né? Os planetas em qualquer lugar do mundo vão estar nessa mesma formação, só que o ascendente muda, então eles vão estar rodando aí diferente nos mapas para outros locais. Para nós, é assim. Então, por isso, nós podemos estudar os cenários para o Brasil, tirando esse mapa para o Brasil, cenários para o Brasil. Então, o primeiro cenário é o ascendente, que caracteriza a hora ou em que se armou essa alunação aqui. Esse ascendente aqui é Câncer. Então, o que ele está falando? Que nós precisamos de desenvolver mais a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de acolhimento, o nosso cuidado de uns com os outros, né? Então, quando fala ninguém larga a mão de ninguém, por exemplo, é uma coisa interessante isso, ninguém larga a mão de ninguém. Mas quando isso é usado para fins bélicos ou por fins de polarização, já não é mais, porque tem alguma outra coisa por trás desse ninguém larga a mão de ninguém, como quem diz, porque nós somos melhores, né? Então, isso tudo que precisa ser superado. Nós precisamos, né? Una céu e terra, une a terra e céu. Então, nós precisamos estar unidos realmente, acolhendo cuidando do próximo, cuidando de quem está do lado, né? Na nossa história bíblica, Adão e Eva tiveram 2 filhos, os primeiros nascimentos aqui no planeta, Caim e Abel. Caim era
um agricultor, era um produtor, ele produzia. Abel era um pastor, ele cuidava. Esses dois filhos de Adão e Eva caracterizam os seres humanos de uma maneira geral. Seres humanos produtores e seres humanos cuidadores. Caim matou Abel. Então, nessa história, nós temos que nos desenvolver até que a gente possa compreender isso e reequilibrar, que a vida não é só produzir, que a vida é produzir e cuidar. Dá para entender essa simbologia, né, que chegou para mim através dos estudos de antroposofia, tá? Não inventei, não, essa história. Mas só que no dia que eu recebi essa história de Caim e Abel, eu fiquei maravilhado, né? Porque a minha história de vida é isso. Eu comecei sendo engenheiro, fui engenheiro por 17 anos, um produtor que não queria produzir, que não sabia o que queria, porque aquilo lá não era o que eu queria. Então eu acabei virando isso que eu virei, né? E já estou há quase 40 anos, mas o dia que eu entendi que a humanidade é dividida entre produtores e cuidadores, eu entendi que eu era um cuidador, que eu não era um produtor. E isso foi um alívio muito grande para a minha vida, a gente saber se é um produtor ou um cuidador e saber que um tem que respeitar e se unir e se entrosar com o outro. Nós precisamos de produzir e nós precisamos de cuidar, né? Nessa questão da polarização, a gente vê muito um lado da polarização mais cainita, outro lado da polarização mais abelita, né? Mas nós não vamos entrar nessas questões aqui. Mas, enfim, isso é muito importante, a gente ter essa ideia, e Câncer traz essa ideia do cuidador, né? Então, eu tenho dois planetas importantes em Câncer, Mercúrio e Vênus, a que caracterizava mais ainda o meu espírito cuidador, né? E assim cada um de nós tem o seu, e o seu é o melhor que existe para você, para cada um de nós, né? Não tem melhor ou pior, e sim nós nos unirmos entre essas duas funções humanas no planeta, Caim e Abel, dois humanos, que não precisam brigar mais, produzindo e cuidando, né? E respeitando. A gente, os cuidadores, eles são muito pouco respeitados, né? Então, você, num lugar de produção, os cuidadores é o faxineiro, o, a moça do café, eles que são os cuidadores, né? São os menos considerados, né? E os produtores, quanto mais produzir, mais detonam o planeta, porque falta cuidado. Tudo isso faz parte dessa transição. Eu também não estou falando à toa. Tudo isso faz parte, essa compreensão faz parte dessa transição que nós estamos, e precisamos nos sentir em transição, e precisamos nos sentir caminhando cada vez mais, ampliando a nossa consciência. Às vezes a consciência corporal ajuda muito você ampliar a sua consciência corporal através de exercícios, técnicas que existem de consciência corporal, ajuda muito, né? Não só a saúde, como a ampliar a consciência geral, né? A consciência coletiva, a consciência cósmica. Então, começamos com
com esse signo de Câncer, trazendo a energia do ambiente para esse ciclo. Uma energia canceriana, uma energia cuidadora. E o que nós temos do outro lado? No outro lado, nós temos essa união de Sol e Lua. Vamos esquecer Plutão por um minuto. Essa união, porque ele também está junto lá, não no mesmo grau, mas está, Sol e Lua juntos aqui, nesse cenário que a gente chama de casa 7 em astrologia. Cada casa é um cenário. Aqui é o cenário das relações comprometidas, das alianças que a gente faz. Não só matrimoniais, que também são consideradas aqui. Então, em astrologia, normalmente, sempre se chama a casa 7 em casa do casamento. Mas é muito pouco, né? As sociedades, as alianças em geral que se faz entre duas pessoas compromissadas, né, que assumem um compromisso, elas estão aqui nessa casa. E Plutão é o planeta, então, que fala da transformação, da regeneração, né? Então, primeiro, eu acho que, no momento, nós estamos vivendo num planeta e numa humanidade em processo degenerativo. Ninguém pode discordar disso, porque nós estamos morrendo por degeneração e de forma degenerada. E estamos tendo atitudes degeneradas também, mesmo nos jovens, né? E não só nos jovens, em todos, tanta violência que está tendo aí. Então, Plutão vem para regenerar, e ele é um cara implacável. Ele, se precisar ser duro, imortal, né, ele vai ser implacável para conseguir os objetivos de trazer essa nova realidade. Mas o que ele está dizendo aqui é que nas relações comprometidas entre as pessoas, ou as relações comprometidas entre as pessoas, devem passar por uma transformação profunda. As relações comprometidas entre duas pessoas. E aqui, a mais importante delas, talvez, é a relação de casamento, ou daquilo que se considera um casamento hoje, de uma união estável, de uma união entre duas pessoas, mas também serve para parcerias, também serve para outras coisas assim. Mas o que está se falando aqui é que isso precisa ser regenerado. E eu lembro das minhas aulas de Cabala com o mestre Ian Meckler, que as pessoas perguntavam, mas, mestre, como eu acho a minha alma gêmea? E ele sempre falava, dá certo o que começa certo. Então, aqui, na nossa sociedade, eu, sabe, sem dar nome de ninguém, eu já atendi muitas pessoas, muitas, né, em tantos anos. Então, eu sei de muitas histórias de casamento. A maioria delas não começou certo. A maioria delas, às vezes, as pessoas falam que não sabem nem direito por que aconteceu. Então, às vezes, até inconsciente isso. Ou porque achava que estava na hora de casar, ou porque achava que era bom partido, ou porque o pai e a mãe não sei o quê, ou porque não sei o quê. Então, nós não tivemos livre-arbítrio para realmente nos unirmos adequadamente. Muitas pressões sociais para que a gente se unisse. Então, isso são exemplos de coisa que todo mundo sabe. E poucas pessoas comentam. Aí depois a gente acha que tem que cair do céu a pessoa. Mas, no caso aqui, Plutão ele vai estar, de uma certa forma, buscando fazer com que
nesse mundo de Aquário, os dois aqui no signo de Aquário, esse encontro humano possa ser mais efetivo, mais real, mais com significado, mais com propósito, né? E não com uma expectativa de que o outro vai exercer um papel. E depois não exerce, aí a gente termina, né? Então, tudo isso tem que ser refeito, refinado, e nessa alunação de Aquário, ou seja, a tarefa que a mudança está pedindo para nós agora é observar a qualidade dos nossos encontros e fazer com que eles possam se purificar de alguma forma, né? Principalmente serem mais verdadeiros, sejam mais lealdade, né? Hoje se discute muito a monogamia, poligamia, tudo isso. Tudo aquilo que for combinado entre duas pessoas vale, né? O que importa é um respeitar o outro. E pode combinar o que quiser, mas procure combinar o que é melhor para os dois, né? Não é combinar o que é melhor para mim, né? Então tem essas coisas aí que aqui estão marcadas dessa forma. Aqui a gente pode ver também, né, uma relação da Vênus, veja, com Saturno aqui na casa 8. A casa 8 é a casa de Plutão, de Escorpião, então também é uma casa de regeneração. Então, aqui a Vênus, que é responsável pela atração entre as pessoas, também está aqui passando por um processo de regeneração. E as regras que são estabelecidas por Saturno também estão passando por uma remodelação. Então, Aquário não gosta de regra. Ó, tudo isso aqui está em Aquário. Aquário não gosta de regra, gosta de consciência. Por isso que é o tempo da consciência. Então, se duas pessoas se respeitam e se elas utilizam a própria consciência, está tudo certo e vai estar tudo certo sempre. Mas se não houver respeito, lealdade, consciência de atitude, aí não vai estar certo, né? Não vai funcionar. Então, veja como essa alunação está falando de várias maneiras nisso, né? No cuidar do outro, no regenerar a maneira de se relacionar e no regenerar a maneira de sentir e nos regenerar a maneira que nós temos de nos deixar, de atrair e nos deixar atrair e ser atraído, né? Que a Vênus caracteriza, regenerar tudo isso aqui. Sempre com o melhor ambiente possível e, fundamentalmente, essa presença de Marte aqui, no signo de Gêmeos, na casa de Aquário, que é a casa de comunidade. Então, isso que foi o que eu chamei de esse encontro de impulso para a vida comunitária. Marte quer dizer impulso, Marte diz que é o deus da guerra, né? Mas é o deus da guerra porque nós ainda estamos muito ligados no espírito da guerra. Se a gente tivesse ligado no espírito da realização e não no espírito da guerra, Marte não seria o deus da guerra, seria o deus da inovação, o deus da atitude, o deus da ação. Compreende? Mas a nossa cultura chama Marte de deus da guerra, porque a nossa cultura é de guerra. E aqui no signo de Gêmeos, que é um signo de irmãos, então a gente pode dizer que é um signo de fraternidade, entre outras coisas, mas como lembrando de igualdade, liberdade e fraternidade, fraternidade é o que menos existe. Até porque caridade não é fraternidade. Fraternidade é irmão.
Caridade eu mando, você é mandada e eu te dou aqui uma caridade, né? Então, é importante, né? Não vou tirar o valor da caridade, mas não é fraternidade, né? Mantém essa distância aí do eu dou, você recebe. Dia de doar, né? Então eu tenho para dar e vou ter para dar. E você vai pegar aquilo que eu dou. Então veja o que tem por trás de tudo isso. É essa consciência que vai se abrindo. Então, Rômulo e Remo passam. Desculpa, Caim e Abel. Eu chamei Caim e Abel de Rômulo e Remo. Por que será, né? E Caim e Abel, dois irmãos, é, passam aqui, então, a ter um espírito, a participar de um espírito comunitário de forma comunitária, né? Por causa que aqui, como aqui era a casa do casamento, aqui a casa da transformação, regeneração, aqui é a casa da comunidade. Então, aqui eu chamei esse trabalho de Impulso Marte para uma vida câncer comunitário. Câncer como representante do lar, né? Também lar, maternidade. Então, câncer rege a casa 4, que é a casa da família, a casa do lar, né? E então é esse impulso que nós temos cada vez mais para reconhecer a comunidade ao nosso lado. Então, uma das coisas mais interessantes que eu vejo da participação política que as pessoas colocam é quando elas falam, né, fazer política local, como é que é? Me fugiu a forma que eles têm de falar, mas é considerar, né, o plano mundial, mas fazer a política local. Não é bem assim que eles falam, mas Micropolítica, é esse o espírito, né? Fazer a política local e não ficar entrando no espírito da guerra aqui, querendo fazer a política lá longe, né? E deixando de fazer aquela que a minha necessidade humana tem de me aproximar desse padrão comunitário. Então, vai dar certo o que começa certo, e o que começa certo não é mais solitário. O que começa certo tem que ser em grupo, tem que ser numa qualidade boa, num espírito bom de agregação, né? de nos agregar. Nós temos que estar cada vez mais. Então, você vê como hoje em dia cada vez é mais difícil a gente lidar com a família do que lidar com grupos que a gente participa e que a gente pode se sentir mais acolhido e mais acolhedor em grupos do que a gente participa. E a família está muito interferida com um monte de coisa, ainda mais com a polarização. Muita família aí se degringolou totalmente. Então, tudo isso tem um sentido, porque nós temos que construir a nova união, depois construir, né? Aqui tem até um símbolo que fala nisso, construir a nova família. Mas isso aqui está para mais tarde. E, enfim, esse meio do céu que tem a flecha aqui, que é o objetivo do mapa, objetivo daquilo que nasceu nesse momento, no caso, a lua nova, o objetivo dessa lua de 28 dias é a inovação, né? Aqui, essa Ares aqui, não vou explicar muito, mas ela caracteriza realmente
catalisar as coisas que não estão boas para que possa se movimentar, sair dessa posição e se movimentar para uma posição melhor. Tudo isso, então, né, que, a grosso modo, né, que a gente tem de poder falar as coisas mais importantes aqui, mostram, né, esse resumo, esse resumo de viver uma vida comunitária. Retomar a ideia, né, por isso que os índios também estão chamando tanto a nossa atenção, não só nos casos brasileiros aqui que a gente está vendo, mas também pela difusão da espiritualidade dos nativos originais, tanto da África, né, através das, entre aspas, religiões africanas, eu prefiro dizer da espiritualidade africana, como da espiritualidade dos nativos de todos os lugares do planeta, aborígenes, índios, todos os nativos, podendo agora, né, serem reconhecidos de alguma forma e trazer muitos de nós que estamos trilhando esse caminho de procurar abrir a nossa consciência, estamos vivenciando técnicas, né, e visões, prefiro falar, visões dos nativos, né? E para concluir aqui, que eu ia falar, não falei naquela hora, esse Marte em Gêmeos aqui na Casa da Comunidade, ele tem um aspecto verde aqui, que está aqui, ó, que é um aspecto que a gente chama de quincúncio, que é 150 graus, que é de distância um do outro, que é um aspecto meio esquisito, sabe? Daquele que você não consegue engolir direito esse negócio. Então, nós temos aqui o Mercúrio em Capricórnio, bastante racional, num signo de terra, precisando se abrir mais para uma vida mais ampla, né? Mas sem ter uma explicação racional, ele resiste. E isso é que, hoje em dia, atrasa um pouco a resistência da racionalidade. É difícil mesmo a gente abrir mão daquilo que a gente levou tantos séculos para construir, que é esse nosso cartesiano, né? Mas agora ele fica restrito àquilo. Por exemplo, um engenheiro, para construir um prédio, se ele não for racional, o prédio vai cair, né? Mas uma relação humana, se ela for só racional, a relação é que vai cair. Tá bom? Então, acho que é isso, gente. Vamos ver o que vocês acham aí. Alguma voz aí? Algum comentário? Deu para entender um pouco o que é essa tarefa desse mês? Não. E é interessante porque Lua em Touro, né, que é terra, racional, e Sol em Aquário, né? Então, é aprender a lidar com essas duas correntes, né? Pensar no racional se equilibrando com o emocional, né? É isso, né? Você está falando do seu mapa, mas aquilo que você pratica é isso, porque touro é o racional que se relaciona mais com a natureza, né? Que é a preservação da natureza, e como você se dedica para a natureza, né? Então, você se dedica para esse coletivo aquariano, como você é aquariana, você se dedica para
coletivo aquariano na forma da natureza, esse coletivo da natureza, essa diversidade da natureza que você promove, né? Então, é uma maneira que tem de juntar o Sol em Aquário com a Lua em Touro. Você ia falar, Ivone? Não estou muito. Eu não sei se eu não estou sabendo muito. Espera aí, agora eu estou conseguindo. Eu ia falar alguma coisa, porque é difícil, por exemplo, na comunicação atualmente, é muito difícil você dizer para o outro que você está num plano mais emocional ou afetivo do que no racional. Geralmente, o outro não entende isso. Ele acha que você é isso ou aquilo, ele fica te classificando como, talvez como um chato, um chato de galoche. Né? Aí, porque se você tem um gesto interessante para ajudar uma pessoa a fazer essa coisa que você falou de apoiar o outro ou dar uma força para o outro, a cabeça dos outros ainda está muito dentro daquela coisa de judaica cristã, vou ganhar ponto com Deus, sabe? Eu vou para o céu. Não tem nada disso, mas as pessoas têm esse pré-formatado ainda dentro da cabeça. E é muito difícil você explicar que você não está nisso. Né? Eu acho que a gente tem que confiar nos nossos filhos e nos nossos netos, sabe? Porque eles vão saber fazer isso melhor do que a gente, mas, na medida que a gente está aqui conversando disso, tomando consciência, a gente também pode tentar praticar isso a qualquer momento, né? De alguma forma, às vezes até de uma forma silenciosa dentro de você, entende? Uhum. Porque eu vejo muita coisa, sabe? Muita coisa assim de assim paradoxal, né? Pessoas que, por um lado, falam coisas lindas e, por outro, tomam atitudes É terríveis, né? exatamente isso que me assusta bastante, É. porque, de repente, você pensa que a pessoa está numa onda parecida com a tua e, de repente, ela tem uma atitude bem assim que não tem nada a ver com aquilo. Pois é, mas isso tudo faz parte da transição, né? Então, por isso que a gente tem que considerar que nós estamos em transição. Aí você escolhe onde você põe o pé, se você vai pôr o pé na frente ou se você vai pôr o pé para trás. Onde que você vai olhar? Você vai olhar para frente ou vai olhar para trás? Você vai querer resgatar aquele porto que nós já zarpamos dele ou você vai querer chegar onde? Nossa, tem uma série incrível nesse Netflix, chama 1899, que é uma loucura, mas tem Como é o muito a nome? ver com essa coisa da transição, mas precisa ver esse treco, compreender isso daí, né? O Netflix tem umas coisas também que são demais mesmo. Como é o nome Forte essa desse? série, mas ela traz uma energia, né? De quem está olhando para uma nova consciência e quem está automatizado no passado. Né? Porque a pessoa fica tão automatizada que ela não imagina que a outra pessoa pode não estar com automática, sabe assim? Isso que eu acho muito louco. E Ela esse mapa está falando justamente disso, dessa relação de Marte em Gêmeos, na casa 11, com o Mercúrio.
E nessa relação, o Mercúrio, que ele é racional, ele quer segurar essa racionalidade. Mas é isso, nós já vivemos bastante para isso, né? Já avançamos bastante, que nem aqui a nossa querida Beleza, que de praticante de medicina tradicional, racional, ela migrou para uma medicina bem mais sensível. Eu falo porque eu conheço, passei por ela. Então, bem mais tudo isso que eu falei, né, de perceptiva, sensitiva, e principalmente, né, no trabalho da beleza, você conseguir lidar com talvez o maior vilão da saúde humana que tem hoje, beleza, você deve concordar comigo, que é o trauma, né? Então, esse trauma não tira a gente do lugar, amarra a gente no lugar inconscientemente. Então, nós precisamos também das terapias vibracionais, precisamos de muita coisa. Não dá para querer sozinho, por isso que nós temos que estar juntos. As comunidades têm que prever todas essas coisas, né? Os acupunturistas, né, Adriana? Os os reikianos, né, Denise? Todos esses, Essas todas essas, técnicas são técnicas hein? para você chegar numa harmonização do corpo Exatamente, com tudo. exatamente, exatamente. Então, por isso que nós estamos juntos aí, fazendo pilates, né, estudando eutonia, nós estamos fazendo tudo isso. Eutonia, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar muito, eu conheci um pouco, né? Estou falando porque a Adriana pratica, e eutonia é uma sensibilidade muito profunda de si mesmo, né? Pelo que eu entendo. E essa sensibilidade muito profunda de si mesmo, ela evolui para uma sensibilidade do coletivo, né? Então, esse processo que de diversas formas a gente vai fazer, vai desenvolver. Ficou quietinha hoje, hein, Denise? Não tem nada para comentar? Então, o que eu estava pensando, Sérgio, é assim, quando você fala do período, é um período só de 30 dias que está propício ou não? Isso acontece várias vezes no ano. Como que é isso? Então, uma alunação, ela dá início a um processo. Daqui 28 dias, vai ter outra alunação que vai dar início a outro processo. Então, se você está no mar, você vem uma onda, depois vem outra, e cada uma vai trazendo a sua energia. E ela vai subindo, vai crescendo, lua cheia, ela cresce, e depois ela se desfaz na outra, mas ela semeia na outra também, e vai. Né? Então, é como o oceano. A consciência é como o oceano. Não é à toa que a consciência humana é comparada com o oceano, comparada e até o iceberg, né, comparado com o consciente humano, que é aquela pontinha do iceberg que é enorme para nós, mas muito maior é o que está no fundo do mar. Então, a nossa consciência visível, que está ali acima da superfície do mar, e todo o nosso inconsciente que está mergulhado lá dentro. Né? Tudo vai simbolizando, né, essas coisas aí. Tudo vai simbolizando e a gente vai percebendo essas coisas cada vez mais. Difícil mesmo é a gente praticar essas coisas, a não ser no campo mais individual mesmo, né? Ou então dentro de grupos específicos, né? Para que a gente consiga praticar. Mesmo dentro dos grupos específicos, cada um está num nível, então é difícil de você ter todos a mesma consciência.
mas nós estamos caminhando, e esse é o caminho, né? Esse é o caminho. E aos poucos a gente vai ver que o mais importante de tudo é a gente estar desenvolvendo essa nova consciência, confiança junto e juntos todos, né? Quanto menos trancados, quanto mais juntos. Isso, e juntos de todas as formas que você puder ficar junto, praticar junto, né? Então se vê que esses coletivos, as constelações familiares, se faz individual, mas isso foi imaginado por um coletivo, né? Foi imaginado para uma participação onde todos ali possam estar tendo esse benefício do campo e esse benefício de tomar uma consciência numa sessão dessa, né? Como assim uma sessão nossa aqui, né? Esse campo nosso aqui alguma coisa traz. Depois tem as pessoas também que assistem e alguma coisa traz, né? E para nós mesmos, né? É esse o passo. É lento, fala, beleza. Eu posso compreender que é um período com mais dificuldade de comunicação? Espera aí, eu não entendi direito a pergunta. Se eu posso compreender, pelos planetas, tal, as posições e associações, que esse é uma alunação com mais dificuldade de comunicação? A dificuldade de comunicação é mais ou menos, tem a ver com a Torre de Babel, né? Porque hoje em dia todo mundo está querendo ver a coisa de acordo com a sua visão, embora que essa visão cada vez menos é sua mesmo, é mais coletiva, né? De certos coletivos. Então, um fala uma língua, o outro entende outra. Isso tem a ver com aquele Mercúrio ali, também relacionado com Marte nessa, né? De qualquer forma, você está trazendo essa realidade. Porque a gente tenta aqui, né, tem algumas pessoas que estão aqui que já conversam com a gente há 2, 3 anos, né? Então já conhecem a nossa linguagem, tudo isso, e estão aqui. Então já temos uma possibilidade de ter uma linguagem comum. E para ter uma linguagem comum, precisamos viver comumente, como a gente faz no sítio, viver de forma coletiva. E aos poucos a gente vai... O próprio campo do sítio, ele vai trazendo uma nova linguagem para nós, um novo entendimento e uma nova consciência. Embora a gente até possa ver também coisas que acontecem que destoam, mas isso faz parte. Mas a comunicação é um fator primordial mesmo, né? Porque a gente se comunica no sentido de falar o que a gente quer e não ouvir nada mais do que isso, né? Então, a gente se comunica considerando tudo do jeito que a gente quer, né? Então, o que você fala para mim, eu ouço do jeito que eu quero. Mas tudo isso faz parte, né? Tem que purificar tudo isso. Pensar, sentir e agir. Temos aí o Celção, estudante da antroposofia. Pensar, sentir e agir. Ou, como falava o mestre, querer no sentido volitivo, né? Então, tudo se resume dentro da gente nisso. Como a gente pensa, como a gente sente, como a gente atua e qual a relação entre essas 3 coisas dentro da gente, qual é a origem, da onde brota, da onde nasce o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso querer. Então, essa é a medicina da antroposofia, é isso. Sérgio, eu fico vendo como que o mapa astrológico é importante, individual, num atendimento, porque eu vou responder por essa alunação dentro do setênio que eu estou vivendo, na latitude e longitude onde eu estou morando, né? E se eu olhar para a constelação, se eu estou respondendo no meu adulto ou na minha criança.
quer dizer, é o específico, assim, é o particular mesmo, né, da Denise de hoje, diferente da Denise lá de trás, né? Eu conheci você em 2006, 2007, então imagina, né? 2007 para 2023. Então, o quanto que é importante o olhar, o atendimento astrológico para desvendar tudo isso, né? Aqui você nos dá né, um pedaço da pizza, né? Mas no particular é que a gente vai aprofundar e entender, né, o que eu estou vivendo sobre esse olhar e por que que eu estou respondendo assim e por que que eu estou ouvindo só metade e não a outra metade, né? Isso que eu fico pensando. E essa é a verdade. Não é à toa que a maioria dos profissionais terapeutas hoje em dia estuda astrologia. Pelo menos tem uma base significativa, pelo que eu vejo, né? Pelo que eu vejo, a maioria dos profissionais tem uma base significativa de astrologia. Isso veio para ficar, né? A astrologia, dos anos 70 para cá, saiu do zero absoluto, para uma participação enorme na sociedade, né? Enorme e cada vez maior. Então, é uma ferramenta, mas as constelações também são, tudo sabe? Tudo no seu lugar, tem essa importância, e o que interessa é essa multidisciplinaridade da gente poder, né? Eu tinha um sonho, né? Acho que esse sonho, talvez a Humana Terra um dia chegue a ser algo parecido, porque eu sei que a Amanda tem dentro dela isso, não por causa do pai dela, mas ela tem dentro isso, e ainda tem muita coisa para fazer antes de chegar nisso. Mas eu sempre não, né? Mas depois de estar um bom tempo nesse caminho, é, eu sempre tive esse sonho mesmo de ter um espaço multidisciplinar, terapêutico, de resgate, por exemplo, doença mental, né? Se a gente vai falar em doença mental, é um absurdo uma humanidade que manda a gente para a Lua e manda o doente mental para o eletrochoque, mano. Né? Então, você vê que as escolhas dos dignitários dessa humanidade são desse tipo. Então, nós vamos tomar o poder fazendo revolução? Não, já se tentou, né? Fazendo ditadura? Não, já se tentou. Fazendo o quê? Ampliando a consciência e transformando a nossa consciência de grupo em unidade de grupo e fazer a micropolítica, política local, né? Para sim atuar na política coletiva e a gente poder, dentro da nossa comunidade, viver de uma forma diferente disso tudo. E aí o terapeuta, o cuidador, tem uma importância tão grande quanto o produtor, né? Que vai trazer o alimento, que vai trazer os recursos necessários para a estrutura física, e tudo isso da comunidade, é tão importante quanto, né, a saúde mental. E tanto é que um xamã é tão importante quanto um cacique, não é isso? Então, é esse é esse caminho que nós temos que fazer. Xamã e cacique, né, iguais, cuidador e produtor, dentro de microcomunidades, e que vão se espalhando pelo planeta e vai fazer com que o poder central perca, um determinado, vá perdendo cada vez mais o poder de interferir na vida daquela comunidade. Tá certo, Celso Cardoso?
Então é isso, gente. Alguém mais quer fazer alguma observação? Lá, o nosso aquariano carioca aí não vai falar nada hoje? Não, rapaz, eu tô cansado, entendeu? Eu tô saindo de uma mudança, viagem, ando meio exaurido. Mas eu Mas é bom vou. te ver aqui, é bom te ver aqui. Sim, pois é, andei ausente aí por conta disso. Os dois Celso aqui garantindo masculinidade aqui para nós. É um prazer. E o Xará não fala? Às vezes ele fala também. Eu estou Ele sabe falar. chegando, cheguei atrasado hoje, mas me chamou a atenção esse assunto, já que eu pedi a fala aqui, da beleza, trouxe sobre a comunicação, né? E a comunicação lembra a outra palavra que você trouxe, a linguagem, e aí você começou a comentar, Sérgio, sobre o pensar, sentir, querer, né? E para mim a fala é uma quarta vertente desse pensar, sentir e querer, né? E a fala sendo só uma das qualidades da linguagem, né? Porque a linguagem abrange outros movimentos, outras formas, né, de comunicação. Mas o quanto a fala é importante, né? Eu tenho pensado nisso e estudado isso um pouco. E é que a gente ia também a gente está nesse processo de transformação, né, da linguagem, né? Então ter esse cuidado também com a fala, né, com a palavra. Super importante, falou do pensar, sentir, querer. Eu penso nisso. Então. Obrigado, gente. Então, aproveitar que o Celso tem uma brecha, eu vou falar mais um pouquinho da palavra. Eu acho que a comunicação, tanto interna, né, claro, mas isso por inconsciência, quanto a externa, a fala está sendo utilizada de uma forma, e ela tem muita importância. Ela está sendo utilizada de uma forma violenta, né? Por isso que existe a comunicação não violenta para tentar apontar, mas não se trata de uma receitinha, mas também de pensar o que quer comunicar com aquilo, né? O que eu quero comunicar quando eu falo uma frase ou um pensamento? O que eu quero comunicar? Isso vai agregar algo para alguém, né? Ou são só palavras que uma palavra pega numa pessoa ou outra, né? Acho que falta um enredo, uma historinha. E a comunicação que eu estava me referindo, além de ser no macro, eu acho que você deu o exemplo de casal, tal, eu acho que está bem complicado a comunicação, né, entre o mundo feminino e masculino. E tantas mudanças culturais aconteceram de uma forma tão rápida que eu acho que realmente é atordoante. Mas vamos lá, né? Não tem outro jeito, né? Então, mas é isso mesmo. Então é isso, gente. Já que é sobre comunidade que nós estamos falando, né? A gente comentar aqui, algumas pessoas aqui já participam, né? Dos encontros lá no sítio Manaterra, vai ter no próximo fim de semana um encontro, são encontros abertos. A gente passa lá um fim de semana atuando de forma comunitária, né? Vivendo de forma comunitária, fazendo essa experiência. E é aberto a quem quiser, né? Começou dentro do grupo de trabalho 60 a mais, mas a gente não pede carteirinha para ir, né? E qualquer um pode ir, né? E várias pessoas aqui conhecem, a Liliana também já conheceu lá o sítio. O Celso é um dos construtores do sítio. Ele deixa a marca, olha, botou o coraçãozinho lá. O Celso, ele daqueles que trabalha mesmo lá, muita coisa lá naquele sítio se deve ao Celso, né?
E se deve, na verdade, ao conjunto de todos, né, que participam, que estão juntos e tal. Então, se alguém quiser ir no fim de semana que vem, dá um toque para mim aí, a gente conversa. E é muito simples. Tá bom? Tá bom. Então, beijos, alegria. Vamos que vamos. Obrigada. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada. Tchau, Mara. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Prazer em revê-los. Prazer em revê-lo, Celso. Tchau, tchau. 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 Tchau.